Agradecer o convite de estar aqui conversando com vocês nesse sábado de manhã, pós-coffee break, então está todo mundo agora com café, animados, para dar continuidade. Eu vou estar discutindo agora um pouquinho de particularidades de idoso. O que diferencia esse tratamento quando a gente está falando de um paciente na terceira idade? Então, primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá, vamos acordar. O que é idoso, gente? Vamos lá. Quem vai? Como é que vocês definiriam para mim um idoso? 10 anos a mais do que a gente. Boa, essa eu gostei. 10 anos a mais do que a gente, está ótimo, né? Perfeito. O que mais, gente? Como é que a gente pensa no idoso? Quem mais tem ideias? Isso vai no espelho. Hã? No espelho? Vamos lá. Porque a gente tem que estar pensando que você vai ter várias formas de envelhecimento. Tanto o envelhecimento saudável, bem-sucedido, como o envelhecimento mal-sucedido. A gente pode ter, de repente, um idoso maratonista, correndo, fazendo Ironman, indo lá para o Havaí, correndo na Big Island. E a gente pode ter uma pessoa, às vezes, mais nova e que, de repente, está aí em cadeira de roda, acamada. O que faz a gente ter esses diferentes tipos de envelhecimento? Muitas vezes é como a gente vai a nossa própria vida. O envelhecimento é consequência de estilos de vida, como a pessoa vai, vulnerabilidades. E a gente vai estar. As particularidades, elas vão em várias questões. Questões próprias do envelhecimento. Outras, doenças comórbidas. E que a gente vai tendo de coexistências, de doenças. Má notícia, o cérebro de vocês, de todo mundo, já está tendo atrofia. A partir dos 18 anos, a gente começa a ter uma atrofia cortical. O ano que vem começa, né? Afinal, como a gente está antes dos 18, a gente não se preocupa com isso. Se a gente pegar uma pessoa de perto dos 30 anos e alguém perto dos 90, olha a diferença. Quem já viu uma descrição na ressonância, atrofia cortical compatível com a idade? Isso a gente ouve direto, né? Isso aqui seria uma atrofia cortical compatível com a idade. Olha só como está. Quando a gente está falando de idoso, muitas vezes a gente vai falar uma coisa que é o bom para a idade. Vocês já ouviram essa expressão? A gente olha os exames e fala assim, a creatinina está um pouco alterada. Mas está bom para a idade. Tem uma atrofia cortical, mas ela é compatível. Mas será que isso não gera problemas? Não gera modificações? Modifica algumas estruturas, vulnerabilidades. O que a gente vê frequentemente, acho que o Gil vai estar... Isso é a área do Gil, né? É essa questão de fragilidade. O paciente, muitas vezes, ele começa com uma história de a reserva dele vai diminuindo. E vai sendo mais fácil ele internar, vai sendo mais graves as internações. E quando a gente vai estar pensando em depressão, isso a gente vai começar a ver, por exemplo, também acontecendo. De novo, a área do Gil um pouquinho, né, gente? Doença clínica. Quem trabalha com idoso, a gente trabalha com comorbidade o tempo todo. Não dá para trabalhar com idoso e não estar pesquisando ativamente outras doenças. O paciente está internado por depressão ou por psicose e eu vou encontrar diabetes, ele vai ser hipertenso, hipercolesterolêmico. Para vocês terem uma ideia, eu estou com um paciente internado, idoso agora, e eu acabei de levar um susto. Peguei os exames do meu paciente, ele não toma nada, ele não é hipertenso, ele não é diabético, não tem nada. Ele tem um colesterol melhor que o meu, triglicéridos fantástico. Se eu olhasse os exames dele, quem olhasse falasse assim, esse cara tem 30 anos, 20 anos, 18 anos, ele tem 84. Isso é raridade. A ressonância dele não tem atrofia cortical. Ele estaria na raridade. Normalmente, a gente vai encontrar um colesterol alterado, uma diabetes, até assim, ele não toma nada, não tem nada, só está internado por um quadro psicótico. Só. Mas, assim, é muito mais fácil tratar. Porque eu não vou ter que pensar em interação medicamentosa, eu não vou ter que levar em conta outros fatores. E, curiosamente, ele está respondendo ao antipsicótico de uma forma absolutamente tranquila. E isso é a raridade no envelhecimento. A regra, você passou na nossa enfermaria, você lembra? Os pacientes tinham o quê?
Eles internavam por depressão, ou por risco de suicídio. Aí você ia ver, tinha hipertensão, diabético, hipercolesterolemia. Você tinha que chamar o geriatra direto ajudando a gente, que descompensava uma coisa, descompensava a outra. O tempo todo a gente vai ter que estar pensando em interação medicamentosa, riscos. E isso a gente tem que estar levando em conta na hora que a gente pensa na depressão. O idoso tem uma característica diferente. A gente vai observar, principalmente, uma diferença na prevalência. Você vai aumentar conforme a gente vai tendo a avaliação em níveis diferentes. Você está, por exemplo, na atenção primária, for avaliar, de repente, prevalência de depressão, batendo na casa das pessoas, você vai encontrar uma. Mas se a gente está falando de um hospital terciário, de pacientes internados, por exemplo, interconsulta, a gente for na geriatria, avaliar prevalência de depressão, a gente vai encontrar que muitos pacientes estão clinicamente deprimidos e vão ter que ser tratados. E a importância de tratar é porque o não tratamento e a não identificação piora o prognóstico, inclusive da doença clínica. Aumenta a mortalidade, aumenta o risco. Você tem um paciente deprimido, ele tem uma pior qualidade de vida. Você tem umas modificações que são próprias da depressão e que vão levar a um risco maior, e outras ligadas à síndrome depressiva, que, por exemplo, um negativismo, uma desesperança. Imagina eu pedir para um paciente modificar um hábito do dia dele, da vida dele, só que se ele está deprimido, ele não vê por quê. Ele diz que ele não consegue, ele tem uma visão de incapacidade. E isso faz com que ele também tenha uma dificuldade de aderência. Ele não vai lembrar direito, ele vai ter um problema de memória, muitas vezes secundário à depressão, então ele vai esquecer a medicação. Então, o tratamento ele vai ter que levar em conta todos esses fatores. E idoso, quem trabalha, pergunta para um idoso lá do Nordeste, do interior do Nordeste, ele está triste. Você acha que ele vai falar que ele está triste? O que vocês acham, gente? Ele vai falar, estou triste, estou desanimado? Ele não vai reconhecer isso. Sintomas chamados psicológicos, tristeza, estou chorando, estou desanimado, isso necessita, primeiro, uma questão cultural, uma percepção. Geralmente, se ele falar que ele está triste, você pode ficar preocupado que deve estar tendo uma ideação suicida associada ou até heteroagressiva. A gente vai ter que estar revendo isso e pensar até numa internação muitas vezes. E vai procurar o clínico não pela tristeza, não pela depressão, ele vai procurar com queixas, fraqueza, cansaço, não estou conseguindo fazer minhas coisas. Muitas vezes, essas queixas inespecíficas, ele vai começar a justificar. Eu não estou dormindo bem, então estou cansado, não estou me alimentando bem, então estou fraco. A gente vai pensando em causa e efeito. E, muitas vezes, quando a gente fala de idoso ou de interconsulta, questões como cansaço, fadiga, falta de energia, alteração de sono, alteração de apetite, a gente tende a relevar. Ah, não estou dormindo bem, não estou comendo bem. Ah, por causa da idade. Estou sentindo cansaço, estou ficando em casa. Se a gente pensar um pouquinho, um tempo atrás, uma senhorinha ficar dentro de casa, não querer sair, não querer socializar, a gente poderia achar normal. De repente, viúva, não tem que sair mesmo. Não era esse conceito que tinha uns 30, 40 anos atrás? Se ela ficasse em casa só, acordando, dormindo e se alimentando. E aí? Não era normal? Não era o que era esperado? Não é bem isso, né? O normal é estar buscando, tendo interesse pela vida, procurar coisas novas. Então, se a gente pensa esses dois fatores, idoso, a gente tem que levar em conta essa interação. De um lado, a gente tem no jovem, no adulto, fatores genéticos muito fortes. Eu vou encontrar antecedentes familiares. No meu consultório vem um jovem, muitas vezes eu vou perguntar, e tua família? O que tem? Tem gente com depressão, não tem gente com depressão? E muito provavelmente eu vou encontrar isso em antecedentes familiares. No idoso, nem sempre eu encontro. Mas eu vou encontrar muitas vezes luto, separação, aquele momento que a gente chama de síndrome do ninho vazio, no qual as famílias saíram de casa, fatores psicossociais que levam à vulnerabilidade e a presença de doenças clínicas também associadas. Eu vou encontrar com muito mais frequência do que encontrar antecedente familiar positivo, principalmente para os quadros que abriram na terceira idade. A gente tem que lembrar que tem dois tipos de idoso com depressão. Aquele idoso que tem uma depressão que abriu aos 30 anos e recorreu de tempos em tempos e hoje está com 70 anos. E aquela pessoa que não tinha nada e que abriu um primeiro episódio aos 65, 70 anos. Nesse grupo, a gente vai encontrar muitas vezes lesão de substância branca,
diminuição de fluxo sanguíneo cerebral em áreas específicas, presença de doenças clínicas, a chamada depressão vascular, que é um conceito de doenças cardíacas associadas, e que leva a uma vulnerabilidade diferente da genética na terceira idade. Então, esse slide meio que é o que eu estava falando, quer dizer, de um lado a gente vai ter aquele adulto que teve um primeiro episódio aos 30 anos e envelheceu, e nesse é interessante porque quando a gente pensa em tratamento, a primeira coisa que a gente lembra é aquela regrinha de responder a um remédio, vamos usá-lo de novo, principalmente se não tiver nenhuma contraindicação. E nesse caso, isso funciona bem. A gente vai ter pacientes que, por exemplo, têm história de boa resposta ao inibidor seletivo, a alguma medicação, e que reapresentaram o episódio após alguns anos. Alguns recorrem a cada X anos, outros têm um primeiro episódio aos 30, outros aos 40, outros terceiro aos 60. Mas a gente tem um antecedente, inclusive a gente tem antecedente de boa resposta ou não resposta a um remédio. Se ele não respondeu a um remédio no passado, dificilmente ele vai estar respondendo desde que foi tomado por tempo adequado, dose adequada, levando em conta esses fatores. Mas, do outro lado, a gente tem a pessoa que tem um primeiro episódio na terceira idade. E essas a gente tem que pesquisar muito o que tem de comorbidade. A gente faz uma ressonância, frequentemente a gente vai ver lesão de substância branca. Vocês já viram aquela descrição de hiperintensidade de substância branca? Vou mostrar depois uma ressonância para vocês verem. Quer dizer, como é que ela é, o que significa. Uma associação dessas lesões a uma refratariedade, a necessidade de doses maiores, a de outras questões que a gente tem que pensar no tratamento. AVCs, por exemplo, a gente vai encontrar muito AVC, tanto depois do pós-AVC, ter depressão, mas muitas vezes você vai encontrar na ressonância sinais de um AVC prévio e a pessoa sequer tem história, seriam os AVC silenciosos. E outras doenças aí que a gente vai estar vendo. Esses AVC silenciosos que eu estava falando são muito frequentes e tem uma associação a questões de risco. Quando você encontra pacientes com doença cardiovascular, presentes, fatores de risco cardiovasculares, é mais frequente eu encontrar AVC silenciosos. Aqui é só para vocês terem uma ideia de uma questão de prevalência em quase 250 sujeitos que não tinham história. Eles eram da comunidade, não tinham procurado tratamento, não tinha história neurológica, não tinha nada, e tinha AVC silenciosos associados. É o que eu falei da lesão de substância branca, que no tratamento vai ter um impacto. Esses pacientes que têm AVCs, que têm lesão de substância branca, geralmente vão precisar de doses maiores de remédio, a gente não vai conseguir tirar a medicação. Muitas vezes, quando você vai encontrar esses fatores, a gente vai estar pensando aí o que vai fazer depois do tratamento. Pensando num paciente que tem uma depressão, num primeiro episódio, num adulto, depois de 1 ou 2 anos, a gente tira a medicação. Agora, num idoso, no qual não tem antecedente familiar, encontramos essas alterações, AVC silencioso, lesão de substância branca, a gente vai pensar um pouquinho, talvez, de uma etiologia da depressão nesse componente vascular. E se a gente tira a medicação após 1, 2 anos, o paciente recai. Então, são pacientes candidatos ao uso de medicação de uma forma mais longa, aí por pelo menos 5 anos, e aí reavaliar se vai dar para tirar ou não. E geralmente são doses maiores. Talvez uma questão, por exemplo, em idoso, você lembra a enfermaria, por exemplo, são pacientes que às vezes são refratários à medicação, depois eu vou estar discutindo assim, a gente vai estar vendo outros tratamentos, porque você vai precisar doses maiores, associação medicamentosa. Essas lesões, elas têm uma associação com a síndrome depressiva já bem descrita, e, além dessas lesões, a gente tem que pensar em fluxo sanguíneo cerebral também, não só a questão estrutural, mas a questão funcional. O que a gente tem em relação a fluxo sanguíneo é que as doenças cardíacas, por exemplo, insuficiência cardíaca, tem uma diminuição de fluxo de output cardíaco. Só que algumas áreas cerebrais são mais vulneráveis. Tem uns trabalhinhos com ratinhos bem interessantes que você pega e você bloqueia a carótida. Qual é a área cerebral que sofre primeiro? Hipocampo, giro parahipocampal, pré-cúneos, áreas que são relevantes para o circuito do humor, que são relevantes para a memória. Isso tem, esses estudos animais, uma correlação com alguns estudos em ser humano, com insuficiência cardíaca, e que mostram que esses pacientes com doença cardiovascular, com insuficiência cardíaca, apresentam uma redução de fluxo sanguíneo, apresentam déficits cognitivos e apresentam com maior frequência depressão. E, além da questão do fluxo, muitas vezes, se a gente está pensando ao longo da vida, o paciente está submetido a hipofluxo cerebral, algumas áreas cerebrais começam a ter atrofias mais intensas.
Da mesma forma que a gente tem aquela atrofia global, ela não é homogênea, ela não é por igual. Áreas como córtex pré-frontal, temporais mediais, hipocampo, elas sofrem mais quando você tem presença de doenças cardiovasculares, diabetes, hipercolesterolemia, e são áreas que têm papel na fisiopatologia da depressão. Então, deixando esse paciente mais vulnerável a quadros depressivos que abrem na terceira idade. Então, chegando à questão do tratamento, se a gente começa a pensar que esse tratamento é para levar em conta uma vulnerabilidade diferente da genética, mas uma vulnerabilidade estrutural, funcional, a gente vai estar pensando as medicações com esse olhar. Em termos de medicação, basicamente o uso são as mesmas. Só que o que a gente vai colocar? Aquela regrinha começa em dose baixa. Mas não é porque é idoso que vai usar subdose. Você, muitas vezes, vai precisar estar aumentando essa dose. E, curiosamente, nós vemos, às vezes, doses até mais elevadas no idoso do que no jovem. Um fator, por exemplo, que nós vemos, às vezes, pacientes graves, refratários, ECT de manutenção. Eu acho que em jovem a gente nunca vê isso, quer dizer, manter ECT de manutenção em paciente para mantê-lo fora da fase depressiva. Suspendeu o ECT, ele recai. Vai ver muito pouco em jovem. Tem, mas é menos frequente. Você passou na nossa enfermaria, lembrava que no hospital terciário, com pacientes muito graves, alguns pacientes necessitam, inclusive, da manutenção do ECT associado à medicação para se manter fora da fase depressiva. A gente sempre procura ter, obviamente, um menor número de sessões, porque a gente vai ter todos os efeitos colaterais que tem que estar lidando, porém, alguns pacientes são necessários. Um outro quadro que a gente vê em idoso, muitas vezes, é a síndrome de Cotard. Casos graves, no qual você tem um delírio nihilista de que estou morto. O paciente, apesar de a gente mostrar para ele que não, que tem o coração batendo, ele diz, estou morto. São pacientes que param de comer, param de beber água e necessitam de uma internação e de uma intervenção rápida. Esses quadros, primeira escolha de tratamento, eletroconvulsoterapia. Nós precisamos de uma resposta rápida, porque o paciente não come, não bebe água, e se a gente for esperar a medicação chegar em dose terapêutica, muito provavelmente o paciente vai acabar tendo uma complicação clínica em função disso. Em termos de dose, começando com doses mais baixas, a gente vai aumentando. As medicações, os inibidores seletivos, eles são seguros, podem ser usados. Em geral, a gente tem uma preferência da sertralina, do citalopram e do escitalopram, porque a paroxetina e a fluoxetina têm mais interação medicamentosa. E, na maioria das vezes, nossos idosos são polimedicados. É raro o idoso como esse que eu estou cuidando agora, que não toma remédio, que não tem doença clínica. Na regra, eles vão estar tomando uma série de medicações e a gente tem que estar levando isso em conta. Os tricíclicos, nós temos uma questão que a gente pode estar usando, mas são medicações menos utilizadas para o idoso, em função dos efeitos colaterais. E temos os duais, que também são medicações muito utilizadas, como a venlafaxina, a desvenlafaxina, a mirtazapina, a duloxetina, e só que tem que levar em conta o efeito noradrenérgico e um potencial de aumento depressórico. Então, se a gente pegar o tricíclico, começando, dos tricíclicos, a nortriptilina é a que nós damos preferência. A mitriptilina, às vezes, é usada em doses muito baixas em alguns pacientes com dor crônica. Em geral, você poderia pensar, bom, já está tomando a mitriptilina, eu poderia aumentar a dose para tratar a depressão com a mitriptilina, uma vez que ele já vem em uso essa medicação. Nós evitamos isso por um fator muito prático. O aumento da dose da mitriptilina para efeito antidepressivo muito provavelmente vai levar a retenção urinária, constipação, inclusive um delírio anticolinérgico. Então, é frequente, às vezes, a gente deixar a mitriptilina nos 12,5, 25 miligramas e tratar ele com outra medicação para a depressão e não um simples aumento da dose, que seria em jovem seria o que a gente faria, por exemplo. A imipramina e a clomipramina são possíveis ser utilizados, mas a gente tem que lembrar a questão cardiovascular. Fazem um eletrocardiograma, monitorizar, ver se, de repente, após um aumento de dose, após 75, 100 miligramas, repetir, perguntar ativamente sobre como é que está o ritmo intestinal, a questão urinária, para estar avaliando se está tendo algum efeito colateral que precise trocar a medicação.
O que nós costumamos usar mais são realmente os inibidores seletivos, são seguros, levando em conta a questão de interação medicamentosa, por exemplo, evitando a fluoxetina, que tem uma meia-vida muito longa e muita interação medicamentosa, preferindo a sertralina, o citalopram e o escitalopram, a gente tem aí uma segurança bem tranquila de estar usando em doses terapêuticas, aumentando a dose. Um cuidado sempre em interconsulta idoso é avaliar se ele está tomando, por exemplo, Marevan, e que aí a gente tem que pedir para o clínico, falar com o geriatra, com o clínico, olha, essa medicação vai interagir e vai levar a um aumento do INR, portanto, tanto na introdução, esse cuidado tem que ser dado, e como nos aumentos da dose. Então, se eu estou dando uma sertralina, o paciente está em uso por uma fibrilação atrial, por alguma outra coisa, eu preciso que isso seja visto pelo clínico junto comigo, tanto quando eu introduzo a medicação, como quando eu vou aumentar a dose. A gente às vezes esquece dessa segunda parte, a hora que eu tenho os aumentos de dose, essa interação ela é dose dependente também. O dual é outra medicação muito usada em relação ao envelhecimento. Eu pessoalmente gosto muito, tem efeitos sobre analgesia, por exemplo, a duloxetina ajuda também em questões de dor, mas cuidado com a pressão. Ter hábito de medir a pressão, reavaliar, aumentou a dose, rever essa questão, porque pode estar aumentando a pressão. Alguns pacientes que são hipertensos, não é uma contraindicação, é só um cuidado. Mas eu consideraria, por exemplo, pensando em pacientes hipertensos do mal, que seriam aqueles que o clínico só conseguiu controlar a hipertensão com uma prescrição de um monte de medicação, eu discutiria antes com o clínico, olha, é uma medicação com esse potencial, com esse risco, o que você acha? Mas, em geral, tirando esses quadros muito específicos, dá para usar sem problema nenhum, aumenta-se a dose, desde que se tome esse cuidado e acompanhe. Para o idoso, uma medicação que a gente usa, e é muito interessante, para jovem a gente não gosta, mirtazapina. Em jovem, provavelmente, quando você pensa em depressão, não é uma medicação que a gente gosta, ela engorda, dá sono, não é legal, né? Quem vai querer ganhar 4, 5, 6 quilos e ficar dormindo um pouquinho mais à noite? Provavelmente ninguém. Mas imagina aquela senhorinha muito magra, que já não está dormindo bem e que já está perdendo peso. Esse perfil de efeitos colaterais da mirtazapina no idoso é muito interessante. É um perfil que eu uso a favor. Ela diminui a ansiedade, ela ajuda o sono, então, tomando à noite, a senhorinha vai dormir bem, e ela tem uma questão de melhorar o apetite e que muitas vezes a gente consegue, com isso, melhorar o jantar da nossa senhorinha. O jantar típico das nossas velhinhas, qual que é? Café com leite e pãozinho molhado. Não é esse, assim? É o típico. É o café com leite com pãozinho molhado. Quer dizer, e, de repente, uma medicação que aumente o apetite possa ajudar a gente a colocar uma sopa, fazer propostas para o jantar mais interessantes que o café com leite com pãozinho molhado, e esse café com leite vai para as 10 horas da noite, antes de dormir, não é o jantar dela. Então, é uma medicação muito interessante que a gente usa para o idoso. Para o jovem, ela tem os efeitos que são interessantes, porém, muitas vezes a gente fala, puxa, eu não vou querer que essa mulher ou esse homem engorde, durma muito. Às vezes a gente acaba ficando com essa questão, mas para o idoso esse efeito colateral é interessante. Tomar cuidado com a hipotensão postural, que é possível, mas medindo pressão de pé, sentado, avaliando no consultório, tranquilíssimo usar. E é uma medicação que, às vezes, em alguns casos mais graves, a gente usa em associação com o inibidor seletivo. Diria que, assim, como psiquiatra, isso já há casos graves que já não responderam à monoterapia. A associação da mirtazapina, pelo efeito dela, com o inibidor seletivo, é uma associação bem interessante para potencializar o efeito. Então, se a gente pensa em tratamento, a gente vai estar pensando nisso, para buscar o que seria o envelhecimento bem-sucedido. E que essa questão emocional e social ela tem que ser vista. Então, além da medicação, quando eu estou tratando um idoso, eu vou estar perguntando sobre o que ele está fazendo, como está o dia, fazendo pequenas intervenções no dia a dia. Propor, muitas vezes, seja com terapia ocupacional, seja com propostas no próprio consultório de sugestões,
Por exemplo, ontem no meu consultório uma senhorinha veio no meio de no intervalo de consulta, a minha secretária pediu para ela esperar porque ela veio me trazer um bolo. De onde veio essa história do bolo? Ela tinha visto no consultório na semana anterior e eu tinha começado tinha tratado, mas eu falei, olha, a senhora precisa sair de casa, fazer... E eu pus umas tarefas. Uma delas era fazer um bolo. Era uma tarefa que eu pus, chamado bolo peteleco, por falar muito bom, diga-se de passagem, de chocolate. E eu falei, a senhora vai ter que fazer a receita, vai anotar, vai transcrever essa receita, vai fazer uma lista de compras, fazer as compras... e vai preparar esse bolo para a família. Aí ela veio, foi me levar para o consultório ontem. Eu recebi ela trouxe um bolo para mim que ela fez, o bolo peteleco. E aos poucos fazendo essas intervenções. A família, ela não estava cozinhando há não sei quanto tempo. Estava em casa vendo televisão, depois ficava, saiu. Aí ela estava me contando. Aí eu aproveitei, peguei intervalo de consulta, como eu falei com ela rapidamente. Ela falou assim: agora, doutora, semana que vem eu vou trazer uma rosca. Falei, opa! Então, mas devagarzinho, propondo atividades, propondo intervenções, para estar vendo a questão social, para fazer a pessoa sair de casa, não ficar só em casa vendo televisão, depois acorda. Avaliar a questão cognitiva, que não é o caso, mas procurar ativamente questões, como é que está a memória, como é que está a atenção, para avaliar se tem algum déficit cognitivo. Não adianta eu fazer uma prescrição super bonitinha, dar um monte de orientação, se a paciente tem um prejuízo cognitivo. Se ela não vai conseguir lembrar, se ela não vai conseguir fazer. E a questão física de doenças clínicas, está acompanhando, são pacientes que são sempre acompanhados em conjunto, e ter contato com o médico clínico, estar sempre próximo, trabalhar em conjunto com ele é fundamental, para a gente estar melhorando o paciente. É isso, obrigada.